tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos falar sobre a questão aqui dos desafios da produção de energia, tá certo? Então hoje a gente vai focar nessa produção, tanto aqui no Brasil quanto na questão aí mundial também, turminha. Então, vamos começar primeiro, né, se perguntando o que é, né, essas fontes energéticas, né? Na verdade, para que a gente precisa da energia? Primeiro ponto tem que ser esse, né? Então, quando a gente se pergunta, né, para que a gente utiliza essa energia, a gente vai pensar como essa energia ela é produzida. Então, a Pro trouxe aqui, né, primeiro ponto, a questão da matriz, né, energética mundial, para vocês darem uma observada e trazer a definição também. Então, fontes de energia são substâncias ou elementos que podem ser submetidos a um processo de transformação, né, no qual nós, seres humanos, vamos aqui, né, obter, né, a eletricidade ou a força para realizar qualquer atividade. Então, essa força ou essa eletricidade é que vai ser nesse processo aí da energia. E a gente precisa de energia, não é isso? Vocês aí assistindo a Pro agora estão utilizando a energia, né? Então, a energia ela é utilizada para diversos fins, né? Tanto na produção industrial, para nós no dia a dia, né? De forma aí muito ampla e geral. Então, essa é, né, a definição aqui de fontes energéticas. E como a Pro falou, eu trouxe a matriz, né, energética aqui de forma mundial. Lembrando que no Brasil, né, a gente utiliza com mais força a questão da hidroeletricidade, tá certo? No Brasil. Mas no mundo, né, a gente vê a questão do predomínio aqui do petróleo e dos seus derivados. Então, a fonte de energia mais utilizada hoje no mundo ainda é o petróleo. Temos outras também, né, como a base aqui do carvão mineral, não é aquele carvão do churrasco não, tá, gente? É aquela produção do carvão mineral, tá? Um minério aí. O gás também, né, natural aqui, vocês percebem? Energia nuclear, vocês percebem aqui que a utilização maior ainda dessas fontes. E depois, né, aqui a Pro já citou com a questão da hidroeletricidade, tá certo? Então, essa daqui forma a matriz energética mundial. Percebam aqui a fatia que o petróleo, né, tem nessa matriz, né, energética mundial, de 32%, ou seja, tudo que é utilizado como fonte de energia no mundo, né, o carvão ou o petróleo aqui, né, tem essa função de 32%, ou seja, é muita coisa. Também é muito utilizado no Brasil, né, que vai disputar esse primeiro lugar com essa questão da hidroeletricidade, tá certo? Então vamos lá. As fontes, tá, de energia, elas podem ser de dois tipos aqui, meus amores. Primeiro, as energias renováveis e não renováveis. Poxa, professor, então a gente tem dois pontos? Sim, a gente pode produzir energia a partir do viés renovável e do não renovável, tá certo? Então, a gente vai começar a trabalhar na questão da energia não renovável. Por que primeiro por ela? Porque, né, foram as primeiras fontes de energia que, né, se descobriu aí no mundo. Então, a energia, né, começou a ser produzida por elas. Depois, num processo aí longo, histórico, descobriu, né, aí o processo das renováveis, tá certo? Então, primeiro as não renováveis, depois as renováveis. Então, vamos começar aqui com as não renováveis. São aquelas que têm, né, uma vez aí, né, que a gente precisa observar que elas esgotam. Então, são aquelas fontes que a gente, a partir do momento que a gente utiliza ela, a gente já sabe que se tem menos e no processo elas vão acabar. Então, quando eu penso aí numa reserva de petróleo, quanto mais eu extraio, quanto mais eu retiro esse petróleo, menos ele vai tendo ali naquela reserva, até que chega um ponto que ele acaba. Então, quando essa fonte de energia ela esgota, ela acaba, ela é chamada de não renovável. Tá certo, minha gente? Então, ela se regenera, professora? Sim ou não? Sim, ela até pode se regenerar.
mas demora muito, mas muito tempo mesmo. E aí não compensa, né? Então se parte para uma outra fonte aí, tá certo? Então são aquelas que, uma vez esgotadas, não podem mais ser regeneradas. Não pode, por quê? Porque vai demorar tanto tempo que o ser humano já não, né, não vai vivenciar mais isso, ok? Então, são necessários um tempo para sua formação na natureza. Um tempo aí muito grande, tá certo? Então, são reservas finitas, como a Pro deu o exemplo ali do petróleo, tá? Então, todas as energias que são aqui não renováveis, elas são finitas, ou seja, elas têm fim, ok? Então vamos seguindo aqui. Aí a Pro colocou nessa divisão das não renováveis a questão dos combustíveis fósseis e a energia nuclear, que vai ser os dois ramos aqui que a Pro pode colocar para vocês dessas energias não renováveis. Como assim? O que são os combustíveis fósseis? São o petróleo, carvão mineral, o xisto, que foi descoberto recentemente nos Estados Unidos, e o gás natural. Esses 4 aqui, eles são chamados de combustíveis fósseis. Por quê? Porque eles são encontrados realmente nas rochas sedimentares como um fóssil mesmo, tá? Então eles são produzidos a partir de fósseis, tá? Tanto aí animal quanto de plantas. Então, por isso, eles são chamados aqui de combustíveis fósseis. Então, são esses 4 aí. Então, se tiver aí alguma pergunta, o que são, né, os combustíveis fósseis, quem são, vocês vão lembrar do petróleo, tá? O carvão mineral, que a gente já falou, o xisto, né, aqui, e o gás natural. E temos a energia nuclear também, que necessita aqui do urânio, tá? Para ser produzida. E é a energia mais perigosa que a gente tem aí no processo de produção de energia. Essa aqui é o mais perigoso. Por quê? Porque a gente pode ter, né, vazamentos. E aí, se for, né, se tiver um vazamento numa produção dessa energia aqui, a gente contamina todo o ambiente que essa usina está próximo, né? Então, assim, realmente levando à morte de pessoas, à contaminação, aí no processo bem perigoso. Então, é a energia mais perigosa que a gente tem aqui, né, nesse processo de produção. Então, energias não renováveis. O nome está dizendo não se renova ou demora muito tempo aí para esse processo acontecer, tá certo? São energias finitas, são aquelas que vieram primeiro e que também são chamadas de energias mais poluentes, tá bom? O caso aí do petróleo, do carvão mineral, na queima aí desses produtos, eles liberam aí, né, substâncias que vão aí agredir o meio ambiente, tá certo? Então, a Pro queria aqui também chamar a atenção para a questão da formação, tanto do petróleo quanto do carvão mineral. Como é que se dá a formação, turminha, aí, desses produtos? Então, como a Pro já disse para vocês, eles são formados a partir de restos, tá bom? De material aí, tanto animal quanto de plantas. Então, restos de animais, restos de plantas vão ficando ali, né, entre uma camada e outra da rocha, no processo da formação da rocha sedimentar. Como é que forma a rocha sedimentar? A partir de sedimentos, né? Então, são pequenas camadas de sedimentos que vão formando essa rocha sedimentar, né? Então, camada sobre camada, de pequenas camadinhas aí de sedimentos. Entre essas camadas, geralmente ficam alguns restos, tá, turminha? De planta e animal. No processo aí do tempo, por conta aí, né, das reações químicas e do calor que a gente tem aí nessa compactação, eles acabam se transformando num material. Esse material pode ser o petróleo, tá? Como também pode ser o carvão mineral, ok? Então é essa formaçãozinha, ó, como o esquema tá colocando aqui, são sedimentos que vão acontecendo aqui. E entre esses sedimentos a gente vai ter, né, alguns restos aí que no processo aí mais longo ele vai se tornando, né, no petróleo ou no carvão. Esse daqui a Pro colocou para vocês observar também como é as etapas para a formação do carvão mineral. A primeira, a gente vai ter somente aí os sedimentos, tá, que a gente chama de trufa, né, dessa primeira fase aqui. Então, tá só o sedimento aí dentro dessa rocha. Com o passar do tempo, as reações químicas, a pressão, a gente vai ter, né, aqui o linho. Esse linho, ele vai ser uma segunda etapa aqui, onde 25% já
se transformou a partir de reações. A gente vai ter uma outra etapa onde mais ou menos 70% já vai estar bem parecido com o carvão mineral que a gente vai ter no futuro, tá? Já numa etapa aqui, né, que a gente vai chamar de hulha, tá? E na última etapa, a gente já vai ter o 100%, que vai ser realmente aí o carvão mineral, né, na forma bruta. Então, a gente vai ter esses estágios aqui para a formação do carvão mineral. Tá bom, turminha? Lembrando que o carvão mineral, ele também é um combustível fóssil, por conta do seu processo de formação, assim como o petróleo e o gás natural, tá certo? E o gás xisto também. Vamos aqui para o segundo grupo, que a Pro falou, que é o grupo aqui das renováveis. Se a não renovável, ela esgota, ela é finita, as renováveis, elas não esgotam. Elas são, aí a gente pode ser chamada aí de infinitas, tá? De modo aí bem geral. Então, são energias renováveis aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção humana. São consideradas energias limpas, por isso foram pensadas nesse tipo de energia. Veio depois das energias não renováveis, tá bom, meus amores? E seus resíduos não deixam aí tanto problema para a natureza. Tem alguns problemas? Sim, nessa produção, né, praticamente todas vão deixar aí um probleminha, mas essa daqui, a agressão ela é bem menor à natureza, né? Em alguns casos não existe agressão. Então, são alguns exemplos de energias renováveis. A questão da hidrelétrica, ou seja, é quando a gente produz a energia a partir da força da água dos rios. Por que ela é considerada renovável? Porque você não vai utilizar a água mesmo para produzir energia, somente a força. Então, só ela passando pelas turbinas, ela vai gerar essa energia, tá bom? Então, é uma energia realmente que tem uma transformação aí. E outro ponto que eu queria falar, qual é o prejuízo desse tipo de energia, meus amores? Somente a questão de mudar o curso do rio, tá certo? E também em alguns locais, né, como aconteceu aqui em Sobradinho, a questão da destruição realmente das cidades, da questão histórica, tá? Então vai pegar muito nesse sentido aqui o ponto negativo da hidroelétrica, tá bom, meus amores? Mas é considerado uma energia aí renovável, por quê? Porque a água, ela não vai faltar, tá? Para você produzir. Então, a água do rio vai estar sempre ali. Elas são colocadas em rios perenes, ou seja, que tem água o ano inteiro, e eles não vão consumir a água, de fato. Eles vão só precisar da força dela passando. Então, não vai aí agredir o meio ambiente nesse sentido. Por isso, ela é renovável, tá bom? Depois, a energia solar. A gente vai ter o fim aí da luz do sol? Se tiver, nós também vamos ter, né, fim. Então, o ser humano também não vai existir. Então, é obtida pelo calor e luz do sol. Então, é uma energia muito, muito, muito limpa. É considerada a energia mais limpa do mundo, tá certo? Porque você vai precisar só das placas para a produção aí dessa energia solar. Tá bom, meus amores? Então, vem aqui a parte da luz do sol. Portanto, também é considerado renovável. Eólica, eu já falei para vocês, né? Então, a energia eólica, ela é produzida a partir da força aí dos ventos. No caso da eólica, só tem que ter, né, o parque aí para a produção da energia eólica. Então, nesse sentido aí, a gente tem que ter observar que vai transformar um pouquinho a paisagem. Mas também é considerado renovável, por quê? Porque o vento, ele também não vai ter fim. Então, ele também aí é uma energia renovável, porque você vai poder utilizar sempre essa força aí do vento. A geotérmica, ó o nome terra, né? Então, térmica, provém do calor que tem aí do interior aí da terra, né? Então, aquele calor que vem de dentro, tá? Do núcleo aí da terra, ele é também utilizado para a produção de energia, tá bom, meus amores? E acontece, a gente utiliza, né, esse tipo de energia, mas onde a gente tem atividades aí vulcânicas, onde essas pedras aí conseguem chegar a 200 graus. Aonde tem essa possibilidade, você pode utilizar a energia aí geotérmica, o calor que veio do interior do nosso planeta Terra.
também serve para a produção de energia, porque também não vai ter fim, ok? Biomassa vem aqui no processo, tá bom, minha gente, que é transformar em energia a partir de materiais aí orgânicos, tá? O caso aí de sementes que são utilizadas para a produção de energia. Então, a gente tem muitas sementes que são colocadas aí, tá? Milho, soja, que são colocados para a produção dessa energia. Por isso, a gente chama de energia da biomassa, tá, minha gente? Porque utilizar nesse processo materiais aí orgânicas, tá? Matérias orgânicas aí. Mares e oceanos também, né? Utilizando a força das ondas para a produção dessa energia, também não vai ter fim, por isso é considerada renovável. E hidrogênio, tá? Que provém aí da reação entre o hidrogênio e o oxigênio, que também vai liberar uma energia, que pode ser utilizada também. Essas são consideradas renováveis porque não agridem o meio ambiente, ou agridem bem menos, tá bom? E são aí, não tem fim, são não passam pelo processo de esgotamento, tá bom? São inesgotáveis. Por isso, entro aí no segundo grupo, tá bom, meus amores? Aqui a Pro sintetiza para vocês, né, com essa imagem, as fontes renováveis de energia, hidroelétrica, a eólica, solar, né, de maremotriz, né, que foi aquela da produção das ondas aí do mar, geotérmica, biomassa, são as principais energias renováveis. E não renováveis, a gente vai ter o petróleo, como a já colocou, energia nuclear, né, o carvão e o gás natural. Quais são fósseis dessas não renováveis aí? Quais são? Somente o petróleo aqui, né, o gás e o carvão. Essas daqui são fósseis, combustíveis fósseis, tá? Esse trio aqui. A nuclear, ela não é fóssil porque ela não vai ser formada aí, né, entre as camadas da rocha. Tá bom, meus amores? Então, aulinha sintetizada aqui nessa imagem, fontes renováveis e fontes não renováveis de energia. Aproveitem a aula, minha gente, esse material é super importante para vocês, porque todo o país vai precisar dessas fontes aqui. Vão precisar fazer escolhas para a produção desse tipo aí de energia, tá bom, minha gente? Então é muito importante que vocês saibam como é produzida essa energia no Brasil e no mundo, a partir dessas fontes aqui, tanto a renovável quanto a não renovável, tá certo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.